Cara, o vídeo de hoje vai ser uma troca de ideia rápida. E ela vai falar sobre caos, sobre estoicismo e sobre como lidar com isso tudo. Né? Tem um conceito no estoicismo escrito Prevejo Male. É um dos 4 conceitos pilares do estoicismo. O que é Prevejo Male? Prevejo o mal. Senhores, o mal acontece. Ele vai acontecer. E não há nada que a gente possa fazer. Ele vai acontecer. Não tem a ver com religião, mas Jardim do Éden e Adão e Eva. Cara, aquilo dali é uma parábola para você tirar milhões de lições de vida. Se você afastar, às vezes, o seu preconceito sobre a fé e falar assim, cara, um livro que sobreviveu, há 2, 3 mil anos escritos, sempre sendo contrariado e sempre tentando ser destruído e sempre prevaleceu, é um livro que deve ter alguma coisa para poder sustentar tanto tempo. É o efeito Lindt. Né? Até para você ser... Até para você não estar no bolo, você precisa ter inteligência para entender por que não está no bolo. Não pode ser só como um garoto pirracento, né? Que é o que eu vejo a maioria. Mas assim, então, um livro que sobreviveu a 3, 4 mil anos e se mantém best-seller é um livro que vale a pena a gente se informar. E, cara, a parábola do Jardim do Éden é a prova que o mal acontece. É a prova não, né? Mas é um ensinamento que o mal acontece. Senhores, num universo... E aí eu tô falando de forma metafísica, tá? Não tô aqui falando de forma de fé ou religiosa, não. Num universo onde o ser criador, que é o onipresente, onisciente, onipotente, cria um ambiente de paraíso e perfeição para que a sua criação possa crescer protegida, e nesse local o caos penetra e por escolha própria a criação quebra o acordo e absorve as consequências. O acordo era, não mexe naquilo dali. Eles mexeram. Se no local mais protegido do universo o caos pode entrar, o que está te ensinando? Que proteção é frágil, filho. Agora essas criaturas, as criações, terão que sentir na pele e aprender para valorizar o paraíso. E assim, numa próxima oportunidade, não desperdiçar a oportunidade dada. Entenda, senhores, várias coisas podem ser aprendidas nessa parábola. Vocês já ouviram falar RC80, RC88 sobre horizonte de consciência, que são os estados de consciência que a gente vai evoluindo e vai entendendo melhor a dimensão e o posicionamento das coisas diante esse mundo. A gente evolui nossa consciência e começa a perceber que aqueles medos eram só da nossa imaginação, a gente começa a entender o propósito da vida, a gente começa a se colocar numa condição mais próxima da razão e menos próxima do animalesco. Quanto menos consciência você tem, mais próximo de um animal você é. Não importa se você tem dinheiro, tem família, quanto menos consciência você tem, você é mais movido pelos seus impulsos. A tendência de você ser um escravo das suas vontades é absurda, é total. Quanto menos você tem, mais igual um bicho você é. Quanto mais consciência você tem, mais próximo da razão você está chegando. Mais próximo, né? No curso, isso assim, sei lá, acho que são as 20 aulas para explicar isso aqui. Estou fazendo de forma resumida, então peço bom senso aí na hora A razão nos aproxima de Deus. A razão é o caminho da luz, é o caminho da consciência. E aí, filho, entende uma coisa. 95% do mundo está em inconsciência. O Olavo chama isso de... Esse meu modelo, né, de didática foi inspirado em Aristóteles, cabeça, estômago e coração, em Platão, sobre as 3 almas, apetitiva,
a da coragem, a da honra, eu esqueci o nome. Mas é a material, vamos falar assim, a alma material, e a última transcendental, que é da razão. E também, né, tudo começa nas camadas do Olavo. Estudei um pouco o Olavo, li os livros dele, não fiz o COF, tá? Antes que alguém pergunte. É um dos poucos cursos que eu pretendo fazer. Tá? Eu, quando comecei a fazer esse trabalho de mentalidade, eu tentei buscar referências. Achei pessoas que vendiam bastante curso, vi pessoas que falavam bem, explicavam bem um livro, mas eu não conseguia achar pessoas que viveram, praticaram e agora ensinavam. Então, por não achar isso, eu fiquei meio carente de buscar referência. Então, eu vejo que aqueles livros explicam bem, então eu estudo os livros. O Olavo é um dos caras que eu pretendo um dia fazer o COF, pretendo um dia entender. Só que a didática do Olavo, eu não acho ela tão simples, assim, ainda mais para um cara limitado como eu. Talvez ele seja muito genial e isso talvez me dificulte, mas eu pretendo parar depois para estudar o COF, mas até hoje eu não fiz. Mas eu, né, estudo, eu conheço o Olavo desde 2008, né? Ele foi a primeira coisa que eu vi falar diferente da esquerda. E aí eu comecei a acompanhar algumas coisas, li o livro dele, o Imbecil, né? Mínimo se você saber para não ser um idiota. É um livro muito bom, muito denso, né? Muito denso, mas muito bom. Mas ele fala sobre uma coisa chamada camadas de personalidade, que é exatamente o horizonte de consciência. Só que por que eu não usei, estratifiquei dele? Porque quando eu estudei as fontes dele, que era Aristóteles e Platão, eu achei mais didático o jeito que eu montei, mas isso é coisa de gosto, tá? Não tem. Mas, cara, é perceptível, e Marco Aurélio fala isso no estoicismo, que as pessoas estão em baixa consciência. As pessoas são ainda refém de suas próprias vontades e desejos. Elas não sabem dizer não. Não sabem dizer não à sua gula, não sabem dizer não à sua luxúria, não sabem dizer não à sua vaidade, não sabem dizer não ao seu orgulho. E não tão distante, elas não estão muito distantes daquele animal que reage de forma reativa a tudo. Ele é um efeito do seu meio. Uma pessoa que não tem razão, não tem consciência alta, ela é um efeito do seu meio. Se 95% do mundo não passou dos 3 primeiros horizontes, que são os medos básicos e lógicos, você vai perceber que não é que elas sejam mais, mas elas são tão limitadas e tão escravas do desejo que elas são impulsionadas a agirem de forma vaidosa, luxuosa, de gula, gananciosa, porque a mente dela é tão pequena que ela não consegue fatorar tempo, ela não consegue montar a razão para a existência. Então ela tem que viver o hoje, o prazer do hoje, o prazer do agora. Se não fizer isso, a vida não tem sentido. Então vive a semana inteira reclamando que a vida é uma merda, para chegar no final de semana se alienar com drogas, bebidas, farra, que é uma vida muito pequena, para voltar segunda-feira reclamando que a vida é uma merda. Então vive 6 dias em função de 1. Essa é a maioria, senhores. E essas pessoas não são ruins. Elas só têm baixa consciência. E elas causam os efeitos que a gente chama de maldade, de covardia, de egoísmo. Então, filho, se a gente está num mundo de baixa consciência, as pessoas né, eu falo sobre as dimensões do ato no meu curso, mas basicamente é assim: você faz uma ação, ela tem uma reação que causa uma consequência, que causa uma ressonância. Quanto mais consciência você tem, mais você percebe a ressonância dos seus atos. Quanto menos consciência você tem, mais você vem para a dimensão de eu só enxergo o meu ato. Altamente egoísmo e mimado. Mimado que quer que as coisas sejam do jeito dele. Que ele quer controlar não só a sua vida, mas a dos outros para que a dele seja melhor. Esse é o efeito da baixa consciência. E aí, filho, qual é a ideia aqui? Filho, se o mundo é de pessoas com baixa consciência e eles são a maioria, não tem como as suas ressonâncias não causarem efeitos disformes do seu egoísmo. A gente reflete o que faz, filho.
as pessoas plantam egoísmo, elas vão colher, elas vão espalhar aquilo. Quem planta vaidade vai espalhar aquilo. E esses atos de vícios e desvirtudes, se você analisar bem, eles são corruptivos e destrutivos. Então nada vindo deles vai construir. Nada vindo deles vai crescer. Mas as pessoas fazem isso, cara. Pô, por que a gente não... Filho, elas nem se dão conta. Elas estão dentro da Matrix. Corrida dos ratos. Quem governa, quem lidera, me parece muito claro que prefere escravos do que outros iguais. As pessoas querem te manter na Matrix. Elas não querem que você veja eu não gosto do termo, né? Mas a Red Pill, o Morfeu, a pílula vermelha, o caminho da liberdade. O povo de Israel na Bíblia. E aí você não precisa ver com fé, pode ver com analítico. O povo de Israel, ele recorre nos mesmos erros centenas de vezes, talvez milhares de vezes. E aí chega a irritar, cara, porque você vai lendo aquilo e fala assim, cara, você tá falando com o Criador falou pra não fazer isso, tu vai e faz. Tu vai e adora o carneiro, tu vai e adora Baal, tu vai e casa com estranho, mas tu faz a porra toda errada. O cara tá dizendo que, meu irmão, o cara tá ali falando pra você, no tete a tete, não faz isso, tu vai e faz. Mas aí se você olhar se você deixar de ser egoísta, né, e vaidoso, você olhar pra sua própria existência, você vai ver que no final do mês, os mesmos vícios você repete se você fosse confessar. Então a gente não está muito distante daquele povo. O povo de Israel chega a pedir a escravidão. Porque no tempo que eles eram do Egito não faltavam as coisas. Porque a liberdade, filho, ela tem um preço muito caro. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é o que eu considero. Ela é o maior dom e o maior castigo que pode dar alguém. Porque você vai poder fazer tudo e vai arcar com todas as consequências. Pouca gente está preparado para isso, filho. A maioria das pessoas são infantis ainda em nível de consciência. Elas ainda querem chorar para a mãe resolver, para o pai proteger. Que alguém resolva esse problema que não seja eu, que eu mesmo criei. A maioria das pessoas é infantil, filho. E por isso a gente tem uma realidade tão ruim. Não é porque as pessoas são ruins, filho. Entenda bem. É porque nas suas micro decisões baseadas em vaidade, luxúria, gula, ganância, egoísmo, elas alteram a realidade de ressonância. E aí você vai ter maldades. Aquilo que a gente chama de maldade é um resumo do problema da baixa consciência. 99%. 99%. A maldade é resumo da baixa consciência. Por isso, e aí também não precisa olhar com um olhar religioso. Você vê Cristo sendo caridoso com os marginais. Porque ele entende que são animais. Estão mais próximos do animal do que do ser todo-poderoso. E ele tenta, através da sua imensa bondade, trazer eles para o caminho, resgatar as ovelhas perdidas. Ele fala isso. Quando os fariseus questionam ele, que os fariseus só andam entre a elite pura, limpa, nobre, né? Os pregadores da época, eles andam elitizados, roupas bem tecidas, comidas veneradas para não ter nenhuma impureza. Mas eles esquecem do motivo da obra. O motivo da obra sempre foi resgatar os perdidos, elevar a consciência. Porque ninguém é ruim, filho, só não tem consciência. Cadá, mas aí, mas aí eu vou ter que... Não, filho, não. Dimas foi um bom ladrão e o Cristo não tirou ele da cruz, mas falou: se arrependa de coração e estará ao meu lado quando eu subir ao trono do Senhor. Ninguém está livre da consequência, filho. A pessoa
tomou suas decisões com base nas suas escolhas e ela vai arcar por isso. É o fardo da liberdade. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de malandro nenhum, mas todos aqueles que buscam ajuda, a mensagem que Cristo passa é que você ajude, é que você faça aquela pessoa aumentar a sua consciência, melhorar a sua condição. Eu tô falando isso tudo, cara, pra te dizer que porque as pessoas têm baixa consciência, e esse é o grande problema do mundo, a maldade acontece. E se 95% das pessoas têm baixa consciência, a maldade vai acontecer em 95% dos casos. Então, não adianta, filho, você se apegar no seu medo. Isso é uma característica de baixa consciência. De querer controlar tudo, de querer saber todas as variáveis, de querer estar protegido como no Jardim do Éden. Porque o caos vai chegar, filho. E ele não vai respeitar que você cumpriu as regras, que você era um cara bom. Ele vai chegar e vai destruir o teu paraíso. Pô, Kadar, mas que visão. Esteja preparado. É a única coisa que você pode fazer. O estoicismo, ele divide, né, um dos outros pilares do estoicismo. No curso, né, eu explico muito bem o estoicismo. Na verdade, no curso, eu faço uma coisa diferente. Eu explico o estoicismo, porque assim, quando eu conheci o estoicismo, eu já era estoico. Se você vê os meus comportamentos, você vê que é de um cara estoico. Mas eu não tinha ideia de que aquilo ali existia. Então, quando eu comecei a estudar o estoicismo, eu comecei a ver que esses pilares, né, dicotomia do controle, prevejo male, amor fati e memento mori, eu criei com base em outros gatilhos, mas é estoico, é uma característica estoica. Então, ao estudar o estoicismo, para mim foi uma parada muito maneira, porque eu não me senti tão mais louco. Eu comecei uma filosofia que realmente se aplica, uma filosofia que ajuda a limpar a mente, uma filosofia que alivia as tensões e as precipitações da cabeça, que me ajudou a não me sentir tão perdido mais, mas me ajudou a confirmar aquilo que eu já praticava. Então, para mim, eu digo isso no curso. E não é de arrogância, tá? Eu sempre fui estoico e não sabia. Então, quando eu estudei estoicismo, tem uma coisa, um dos pilares do estoicismo é a dicotomia do controle. Filho, eu só posso controlar as minhas reações. E faço isso mal feito. Todo o resto eu não controlo. Então para de querer ficar segurando a faca pela lâmina. Para de querer ficar correndo atrás de rabo de foguete. Filho, você não controla isso. Você não controla resultado. Você não controla as pessoas. Você não controla sua mulher. Você não controla seu filho. O que você controla? Suas reações. E aí, o que o estoicismo está te deixando claro, e o que o Prevejo Male fala, é o seguinte: o mal vai acontecer. Eu te expliquei aqui de forma neurocientífica e fisiologicamente, e filosoficamente. O mal vai acontecer, porque as pessoas têm baixa consciência. O que eu posso fazer, filho, são só duas coisas diante disso. Uma, me preparar para quando o mal chegar, eu ter mais condições de superar ele do que outras pessoas, e ajudar as pessoas que estão com baixa consciência